Olá pessoal, nessa aula nós iremos ver como inserir e ajustar a linha de tendência depois de a gente já ter falado um pouco sobre os conceitos dela na aula passada. Então vamos ver. Então para inserir uma linha de tendência é muito simples. Vamos usar aquelas mesmas bases de dados que já foram usadas para aprender o conceito de linha de tendência. Então aqui a gente tem o nosso retorno do número de vendas conforme o investimento no marketing digital, né? Então imagine que eu tenho uma loja, eu investi em marketing digital e esse é o retorno que eu estou tendo com as minhas vendas. A gente percebe que tem um crescimento aqui e eu quero adicionar uma linha de tendência, né? Eu quero que fique visível qual que é esse crescimento. Então é muito simples. Eu vou clicar em cima do gráfico, eu vou vir aqui naquela aba Design do gráfico e a gente viu na aula sobre adicionar elementos que dá para adicionar linha de tendência por aqui. Então você pode clicar aqui, vir em linha de tendência, ó, tem a opção deixar como nenhum, tem a opção deixar uma linha de tendência linear, que a gente já viu que seria o mais adequado nesse caso. A gente pode escolher outras pré-definições, como a exponencial, que nesse caso não faz sentido, né? Não fica legal, ela não se adapta bem àqueles pontos. Tem previsão linear, tem média móvel e tem aqui dá para clicar em mais opções de linha de tendência que ele vai abrir o menu lateral, tá? Eu não vou clicar por esse modo porque existe um outro modo que acaba sendo até mais usual de adicionar uma linha de tendência, que é fazer o quê? Você vem aqui no gráfico e clica em cima da sua série. Clicar em cima da série é a representação dela no gráfico, que aqui no caso são os pontinhos. Então eu vou clicar em cima do pontinho, veja que ele selecionou, e você clica com o botão direito. Opa, ele selecionou aqui, vou clicar em cima dos pontinhos de novo, e agora sim com o botão direito, tem a opção adicionar linha de tendência. Eu vou adicionar por aqui, mas ele vai dar no mesmo lugar, tá? Ele vai abrir o menu lateral também, olha só. Quando eu clico aqui, ele já abre esse menu lateral, por isso que meu rostinho hoje está do outro lado, que é para a gente poder usar esse menu. A gente já viu ele por cima, né? Que ele tem muita coisa diferente no menu lateral, basta você selecionar aqui, ó, onde está escrito opções de linha de tendência, eu posso colocar área de plotagem de gráfico, eixo horizontal, isso a gente já viu, né? Cada um deles vai ter uma série de opções e hoje a gente vai trabalhar com o menu lateral da linha de tendência, que é aquilo que você edita ela. Então, por definição, ele já colocou como uma tendência linear isso daqui, que é o que a gente queria. Mas a gente poderia ajustar essa linha de tendência para outras tendências, né? Conforme a gente visualizasse, né, que a tendência do nosso fenômeno não fosse aquilo. Então a gente poderia clicar aqui em exponencial, veja como que ela fica, ó. Na logarítmica, que a gente já viu também, a gente percebe claramente que não é essa a tendência, né? Porque os pontinhos eles ficam longe da linha de tendência. E isso que é um sinal, né, para você ver. Se os seus pontinhos estão ficando muito afastados, significa que aquela não é a tendência dos seus dados. A gente tem a polinomial e quando a gente clica em polinomial, a gente consegue ajustar aqui, ó, a ordem do polinômio. Lembra que eu mostrei para vocês? Polinômio de grau 2, 3. Aqui a gente pode digitar um polinômio de até grau 6. Então a gente só vai aumentando, ó. Clica aqui, dá um Enter. Via de regra, conforme a gente aumenta a ordem do polinômio, mais precisa ficar a linha de tendência, tá? Mas o polinômio você tem que saber usar com cautela por causa do comportamento dessas funções polinomiais, porque elas fazem aquelas curvas, né? E você pode acabar não pegando essa curva aqui, tenta extrapolar um dado, e onde você achava que estava crescendo, a função estava diminuindo, tá? Depois, mais para frente, eu mostro isso com mais detalhes, mas tem que tomar cuidado quando for usar polinômios, tá? Então aqui a gente pode simplesmente ir aumentando, ó, perceba que ela vai ficando melhor, né? Aqui dá para ver bem pouquinho, porque ela é uma tendência mais linear, mas existe essa opção, né? Existe a opção potência, que é parecido com o polinômio, a diferença da potência, né, é que você não tem os valores negativos e a potência é só um termo, né? Polinômios são vários termos, isso mais para frente no curso vai ficar mais claro. E a gente também tem a média móvel, né? A média móvel ela não é bem uma função da matemática, né? A média móvel, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a média dos períodos. Então aqui o período está como 2, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a média desse pontinho e desse pontinho aqui e vai plotar essa média. Então a média entre 2 e 10 é 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6, né? Então ele está plotando esse começo da linha de tendência no ponto 6 aqui. Então é isso que ele sempre vai fazer. Daí o próximo ponto da linha de tendência, ele vai pegar esse ponto e fazer a média. E vai plotar aqui. Ele pega esse ponto e esse, faz a média e plota. Então acaba tendo essa linha de tendência. A média móvel é usada para fazer algumas análises, né?
É usado na hidrologia, por exemplo, para fazer análise de vazões médias de rios, né, para saber o ganho energético. É usado quando a gente está falando de pandemia, para a gente ver a tendência, como que está variando, né, o crescimento ou a diminuição dos números de casos, né, de uma determinada doença. Era bem famoso também usar a média móvel, a gente via bastante gráficos desse tipo. E aqui a gente pode ajustar o período. O que é o período, né? Aqui a gente fez a média desses 2 pontos, mas eu poderia começar minha linha de tendência fazendo a média dos 3 pontos, e daí fazer sempre de 3 em 3. Então eu faço esse ponto aqui, esse e esse, a média deles, ó. Vou adicionar aqui 3, dá o Enter. Então aqui está começando aqui, porque esse pontinho que começa a linha de tendência é a média desses 3 aqui. Daí o próximo ponto vai ser a média, tira o primeiro e faz o segundo, o terceiro e do quarto ponto, e assim por diante. E daí vai ligando isso por uma curva. Isso que é a média móvel, né? Diferente das outras, ela não é bem uma função y igual a f de x, tá? A gente tem também aqui a opção, deixa eu puxar aqui para melhorar a visualização, de colocar o nome da linha de tendência, escolher como que vai ser esse nome, né? A gente pode deixar como automático, então esse é o nome que está aparecendo da minha linha de tendência, ou a gente pode clicar em personalizado e dar um nome para ela aqui. Eu vou deixar no automático mesmo. Depois a gente tem essa parte de previsão. Média móvel, como não é uma função, né, que você pode colocar uma equação, ela não tem isso daqui. Mas se eu colocar, por exemplo, a linear, ele habilita aqui. O que são essas previsões aqui? Previsão é justamente aquilo que a gente tentou fazer visualmente. Então, quantos períodos eu quero avançar? O nosso período aqui, né, é de um dia. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que vai ser o valor lá no dia 12, né, eu quero esticar essa linha de tendência até o dia 12. Como a gente para no 10, eu quero avançar 2 períodos. Então, eu vou colocar 2 aqui, ó. Enter. E agora a minha linha de tendência está indo até o valor 12. E aqui fica fácil de visualizar, bem mais fácil, né? Qual que vai ser o valor. Aqui eu poderia, por exemplo, adicionar mais linhas de grade, né? Para essas linhas pegarem bem nesse pontinho aqui, eu conseguir estimar esse valor visualmente. É uma possibilidade. Então voltamos aqui para a nossa linha de tendência. Então a gente pode colocar 2, posso colocar 4, né? Para a gente fazer uma estimativa até o dia 14, como que vai ser nossas vendas, ó. Aqui até ficou fora do gráfico, tem que ajustar meu eixo para pegar isso daqui. Enfim, a gente está avançando. A gente também poderia recuar, né? Vou colocar sem avançar nada. E a gente pode recuar 2 períodos. Aqui, a gente estava no dia 1, né? O valor 1 do nosso gráfico, a gente foi até um valor negativo, né? Porque a gente recuou 2 períodos. Nesse caso aqui não faz sentido, porque a gente está falando de voltar no tempo, né? Não faz muito sentido isso. Mas em alguns casos faz. Então a gente pode tanto avançar quanto recuar, né? Uma maneira de prever esses dados, né? Fazer extrapolações. Então é uma opção também, vou deixar em 0 aqui, dá o Enter, voltou para a nossa linha de tendência. Uma outra opção, né, que aqui a gente tem 3 opções, que isso daqui é bem matemática mesmo, matemática pura isso aqui. É definir interseção, exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado. O que é definir interseção? Definir interseção é onde que essa linha aqui vai bater no meu eixo Y. O eixo Y é onde está o zero aqui, né? É esse eixo aqui. Então, onde que ela quer bater? Eu posso ajustar essa linha, por exemplo, eu quero que essa linha bata no 10 aqui. Então, vou vir aqui, clicar em definir interseção e vou clicar em 10 e dar o Enter. Olha só. Se eu fizer o prolongamento disso aqui, ó, ela vai cruzar exatamente no 10. Eu posso até fazer isso daqui para vocês, ó. Vem aqui nesses gráficozinhos, vamos voltar os períodos dela um pouco, vamos voltar 2 períodos e dar Enter, veja que a linha está cruzando bem no 10. Claro que isso daqui são ajustes finos, que eu diria, sabe? São algumas tendências que são um pouco mais difíceis, ou que você tem alguma regra que precisa bater nesse ponto aqui. A linha de tendência que ele estava dando automaticamente para a gente, né? Que não estava tendo essa interseção no 10, ela era bem melhor do que essa daqui. Veja que essa daqui não está pegando mais os pontos de uma maneira legal, né? Então tem que sempre saber quando que você vai utilizar isso daqui. Via de regra, né? Se você quer simular, por exemplo, o número de vendas aqui, você não precisa definir essa interseção, tá? Mas existem alguns problemas, né? Mais tipo, voltado para a parte mais análise mais matemática, que você precisa fazer isso e tem essa opção no Excel. Você pode obrigar ele a passar por esse ponto aqui. Vamos tirar isso daqui.
e voltar os períodos aqui para zero para a gente ter nossa linha de tendência original. Então temos essa opção. Outra opção, exibir equação no gráfico. Lembra que eu falei para vocês que a linha de tendência é uma função? Então a gente consegue a equação dela. Então eu clico aqui e olha só. A equação que define essa linha aqui é y é igual a 5,3515, né? Vezes x menos 1,333, tá? Então isso daqui é muito legal também, porque às vezes você quer entender qual que é o comportamento daquilo, né? Por exemplo, qual que é o comportamento do meu retorno, né? Do meu aumento do número de vendas conforme o retorno do marketing digital. Então é por essa equação aqui. Eu posso, por exemplo, né, se eu quero descobrir no dia 12, né, em vez de fazer aquela extrapolação e puxar a linha mais para cá, eu posso simplesmente jogar o valor 12 aqui. E a gente vai ter mais ou menos esse valor. Vamos testar? Ó, o que é legal de fazer com a linha de tendência quando a gente tem a equação? A gente vem aqui, dá um Ctrl C nela, ESC. Então vamos jogar numa fórmula aqui, ó. Eu vou vir aqui e fazer Ctrl V. Então aqui onde tem o X é o valor da nossa data, né? O nosso dia. Então eu vou colocar 12 aqui. Só que eu tenho que colocar vezes, né? Porque esse X aqui, ó, quando o X está assim, significa que é 5,3515 vezes X, né? Quando não tem nada é multiplicação. Então a gente vai multiplicar por 12. E daí eu vou colocar um igual aqui na frente. E vou dar um Enter. Então 62,88. Esse que é o valor que a linha de tendência vai bater aqui no dia 12, né? Claro que vai dar um valor decimal e daí você aproxima isso daqui. Mais ou menos 63 ou 62 vendas é o que você vai fazer considerando a equação da linha de tendência. Bem legal isso aqui, né? Isso aqui é muito, muito útil. Então sempre faz esse procedimento. Clica aqui, copia a equação, joga na barra de fórmulas e depois você só ajusta onde está aqui o X, você coloca o valor que você quer ou referencia em alguma célula. Vamos voltar para a nossa linha de tendência lá, continuar para a nossa última opção dela. Tem também o valor exibir valor de R quadrado no gráfico. Você clica aqui vai dar R quadrado igual a 0,9932. O que é R quadrado? Bem, R quadrado, né, eu não vou entrar na teoria do R quadrado aqui para não ficar muito matemático essa aula, né? Mas R quadrado ele basicamente diz o quanto a sua linha de tendência está boa, quanto que ela está se adaptando bem aos pontos. O R quadrado perfeito, ou seja, sua linha representa exatamente aqueles pontos, seria 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. O valor de R quadrado vai variar entre 0 e 1. Veja que ele deu 0,9932, então ele ficou muito bom. Né? Se ele tivesse dado 0,5, por exemplo, daí não ficaria tão legal. E quer ver como o R quadrado muda? Eu vou vir aqui e clicar na logarítmica. A gente já viu que a linear é a que melhor representa esse nosso comportamento do número de vendas, né? Se eu clicar aqui na logarítmica, o meu R quadrado diminui. Estava 0,99, agora está 0,92. Significa que, se eu não consigo fazer essa análise visual, eu posso confiar no meu R quadrado, né? Então, ele diz em termos matemáticos qual que é a linha de tendência que melhor se adapta aos pontos. Ó, vou pegar a exponencial. Veja que a exponencial já diminuiu bastante, ó, já está em 0,86 o R quadrado, então ela não é muito legal. A potência, ó, ela já ficou mais próxima, é a nossa segunda melhor. E a polinômio de grau 2, ó, ela também teve uma adaptação legal, né? A melhor vai ficar aqui com nossa linear mesmo. Aqui a polinomial até de ordem 2, ela está dando um pouco melhor, né? Então a gente poderia definir isso daqui como uma polinomial de ordem 2, mas como eu falei, polinômio você tem que ver com calma, porque essa função aqui ela pode não continuar reta, né? No polinômio ela pode fazer umas curvas aqui para frente e você não está vendo isso. Mas vamos deixar, vamos voltar aqui na linha de tendência e vamos deixar ela linear, porque visualmente aqui o R quadrado tá bom e visualmente a gente sabe que o comportamento vai ser mais ou menos esse. Então, basicamente, pessoal, essas são as opções de linha de tendência aqui que você tem para editar ela, ajustar ela. As outras opções aqui no menu lateral, né, que você vem aqui nesse baldinho ou nesse pentágono, são questões visuais, né? Por exemplo, a minha linha de tendência aqui está pontilhadinha azul, eu posso deixar a linha de tendência vermelha, ó. Ela ficou vermelha. Ela está tracejadinha, eu posso deixar ela com uma linha sólida, né? Eu posso aumentar a espessura dela aqui também, ou adicionar transparência na linha de tendência, né? Tá vendo que ela vai ficando mais transparente? Então, tudo são questões visuais que você pode fazer com a linha de tendência, né?
Isso aqui não cabe muito eu ficar mostrando um por um para vocês, porque no final é a formatação, que vocês já viram várias vezes aqui no curso. O mais importante do menu lateral da linha de tendência é esse menu aqui. Sempre utilize ele para fazer os seus ajustes e para conseguir equação do gráfico, valor de R quadrado para ver o quão bem se ajustou, se for necessário definir interseção e utilizar também esses avançar e recuar, né, que é para prever o futuro, né? Então, a partir de agora no Excel, você já sabe, a partir dessa aula, como fazer uma previsão do futuro utilizando linha de tendência. Então, por essa aula era isso, pessoal, e até a próxima.